Continuação da leitura do livro Animal Social, de Elliot Aronson, capítulo 8, Gostar, Amar e Reconectar. O musical da Broadway, de 1946, Annie Get a Gun, Annie Pegue Sua Arma, baseou-se na história real da lendária atiradora de exibição Annie Oakley, que em 1875, aos 15 anos, derrotou o atirador de exibição reinante do Buffalo Bill Wild West Show, Frank Butler, então com 26 anos. No musical, Annie apaixona-se instantaneamente pelo belo concorrente, mas é convencida de que suas habilidades superiores como atiradora ameaçariam o ego dele. Ela percebe que precisa escolher entre o sucesso como atiradora, de exibição, e o amor. Depois de cantar You Can't Get a Man with a Gun, Você Não Consegue um Homem com uma Arma, Annie perde propositalmente um segundo torneio de tiro para Frank, que, com o orgulho masculino restaurado, apaixona-se imediatamente por Annie. Eles vivem felizes para sempre como astros do Wild West Show. A peça foi um tremendo sucesso, inspirou um filme de Hollywood e uma série de TV. Mas alguns fatos importantes foram modificados. Os verdadeiros Annie e Frank viveram de fato felizes para sempre, mas Frank nunca invejou a perícia de Annie. Ele se deleitava com isso e, todo contente, abriu a mão do próprio estrelato para apoiá-la, assumindo o papel de empresário e assistente de palco. O casal percorreu os Estados Unidos e a Europa. A Annie encantava o público com seu rifle, apagando velas acesas, alvejando moedas pequenas lançadas no ar, e com um arrepiante teste de pontaria, a Annie e da confiança de Frank, em que ela atingia um cigarro aceso pendurado nos lábios dele. Frank e Annie ficaram casados por 50 anos, até a morte dela por anemia. Ao que parece, Frank ficou tão arrasado com a morte da esposa que perdeu a vontade de viver, parou de comer e morreu 18 dias após o funeral dela. Por que o musical não contou a verdadeira história de amor? A versão ficcional do musical refletiu estereótipos de gênero prevalentes na época e nas décadas seguintes, até os dias de hoje, né? Segundo os quais se esperava que a mulher se fizesse bonita, fosse meiga e, acima de tudo, evitasse brilhar mais que os homens menos talentosos ou inteligentes. A falsa Annie do musical fez todas essas coisas para atrair Frank. Sua história tem muito a dizer sobre o que será abordado nesse capítulo, sobre atração, amizade, amor e conexão humana. O que atrai uma pessoa a outra? O que alimenta o querer bem, a paixão e aquela coisa mais misteriosa que chamamos de amor? Por que alguns casais como Annie e Frank ficam juntos até a morte enquanto a chama de outros queima depressa? Ou, como metade dos casamentos, termina em divórcio após cerca de 8 anos? A questão, quem gosta de quem, é antiga. O primeiro psicólogo social amador que vivia numa caverna, sem dúvida deve ter se perguntado o que poderia fazer para que o sujeito que morava numa caverna próxima gostasse mais dele do que detestasse menos, ou no mínimo, o impedisse de lhe dar uma bordoada na cabeça. Talvez devesse comprar um filé de tigre e dentes de sabre como presente, esperando resolver o problema. Talvez devesse experimentar um novo modo de mostrar os dentes. Não como uma careta ou com um rosnado ameaçador, mas de maneira mais branda e submissa, que acabou se tornando um gesto que chamamos de sorriso. Depois de atender a diversas necessidades básicas de sobrevivência, nossa motivação mais poderosa é manter conexões significativas com os outros. Além de nos deixar felizes, bons relacionamentos nos mantêm literalmente vivos. Considere o notável estudo de Harvard, que tem acompanhado 2 grupos de homens na região de Boston. Um com homens bem-sucedidos que cursaram Harvard, o segundo com homens da classe operária, por 75 anos. Desde a adolescência até a velhice eles foram acompanhados. Só há homens, porque o estudo começou antes que as mulheres tivessem permissão para cursar Harvard. A meta do estudo era identificar os fatores, inclusive experiências, recursos e condições de vida, que predizem saúde, bem-estar psicológico e felicidade mais tarde na vida. A conclusão? Segundo o atual diretor do estudo, Robert Waldinger, a mensagem mais clara que obtivemos com esse estudo de 75 anos de duração é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto.
Os homens mais felizes do estudo de Harvard não foram aqueles com as realizações mais impressionantes, mais dinheiro ou infância mais feliz. Foram aqueles que deram prioridade aos relacionamentos com os outros. Esses foram os homens que tiveram a maior probabilidade de atingir e de desfrutar os 80 ou 90 anos. Muitos estudos confirmam os benefícios à saúde de relacionamentos que proporcionam apoio, companheirismo e amor, tanto em épocas estressantes quanto felizes. A solidão, em contraste, não produz mais eventos estressantes, mas é um fator de risco para a estressores se transformarem em doença. Descobriu-se que pessoas solitárias têm padrões de sono menos eficazes e pressão arterial mais elevada, e que quando se ferem curam-se mais lentamente do que as pessoas que não estão sozinhas. Entretanto, é importante não interpretar esses dados como se sugerissem que as pessoas precisam se casar ou manter um relacionamento romântico exclusivo para colher o benefício do relacionamento a longo prazo. Viver solteiro é perfeitamente salutar. O que causa problemas é sentir-se sozinho e estar isolado. As pessoas podem estar cercadas por outras e se sentir sozinhas também. Podem viver sozinhas e ter uma vida social riquíssima. Na década de 50, a maioria das pessoas achava que adultos que preferiam viver solteiros eram imorais ou neuróticos, mas hoje este enigma se foi. Metade dos adultos norte-americanos preferem viver sozinhos, mais do que o dobro de 1950. E com efeito, a vida de solteiro tem suas vantagens sociais e físicas. Pessoas que vivem sozinhas têm maior probabilidade do que aquelas que estão casadas ou morando juntas de almoçar com um amigo, fazer exercícios, frequentar aulas de arte ou música, assistir a palestras e fazer trabalhos voluntários. Você não precisa estar num relacionamento exclusivo, em outras palavras, para estar conectado. Como poderia ter dito aquele viúvo solitário Frank Butler, mas, como realmente disse George Vaillant, ex-diretor do estudo de saúde de Harvard, sobre a pesquisa, a conexão é todo o torneio de tiro. Gostar, o que nos atrai para os outros e os leva a gostar de nós. Quando pergunto às pessoas por que gostam mais de alguns conhecidos do que de outros, obtenho uma grande variedade de reações. As mais típicas são que eles gostam de outras pessoas cujas crenças e interesses são similares aos delas, que têm habilidades ou perícias que lhes são úteis, que têm qualidades agradáveis ou admiráveis como beleza, charme, perspicácia, lealdade, honestidade e bondade, e que também gostam delas. Essas razões fazem muito sentido, também são consistentes com o conselho dado por Dale Carnegie em seu livro intitulado Manipuladoramente Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse caderno de receitas para relações interpessoais parece ter sido exatamente aquilo que as pessoas procuravam. Publicado pela primeira vez em 1937, ele ainda é editado e mostrou-se um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Isso não deve nos surpreender. As pessoas querem pertencer a algo, se sentir importantes, queremos ser queridos. Pesquisas feitas com estudantes do ensino médio ao longo de décadas indicam que sua maior preocupação é a maneira como os outros reagem a eles, e seu maior desejo é que as pessoas gostem mais deles. Essas preocupações podem ser maiores durante a adolescência, quando o grupo de pares assume enorme importância. Mas o desejo de ser querido certamente não se limita aos adolescentes norte-americanos. A procura por uma fórmula básica para atrair os outros é universal. Afinal, o livro de Dale Carnegie foi traduzido para 35 idiomas e ainda é lido ao redor do globo. O conselho de Carnegie era simples: se quiser que as pessoas gostem de você, seja agradável, finja que gosta delas. Finja que se interessa pelas coisas que as interessam. Cubra-as de elogios, concorde com tudo e não critique. E lembre-se de usar o nome delas sempre que possível, pois a pessoa média está mais interessada no próprio nome do que no nome dos outros, no nome de todos os outros nomes do mundo reunidos. Em outras palavras, Carnegie estava convencido de que a maioria de nós é como o fictício Frank Butler, que se quiser conquistar nosso amor ou nos influenciar, então faça o que puder, para que nos sintamos bem, e evite fazer coisas que nos deixem chateados, como nos vencer num concurso de pontaria. É verdade? Essas táticas são eficazes? Até determinado ponto são, pelo menos nos primeiros estágios da familiarização. Experimentos de laboratório indicam que gostamos mais das pessoas com características agradáveis do que de pessoas com características desagradáveis.
Gostamos mais das pessoas que gostam de nós do que das pessoas que não gostam de nós. Gostamos mais das pessoas que cooperam conosco do que com as pessoas que competem conosco. Gostamos mais das pessoas que nos elogiam do que das que nos criticam. Esses aspectos de atração podem ser reunidos sobre a generalização abrangente. Gostamos de pessoas cujo comportamento nos proporciona maior recompensa, ao menor custo. Falando de modo geral, sabemos que gostamos de pessoas que nos fazem sentir bem, de algum modo, mas além dessas razões um tanto óbvias para gostar dos outros, o que atrai uma pessoa a outra? John Thibault e Harold Kelley argumentaram há muito tempo que calculamos o valor de uma pessoa como amiga e parceira romântica, em parte pela comparação entre aquilo que nos trazem com aquilo que nós poderíamos obter com outros amigos ou parceiros românticos em potencial. Em suma, a atração é determinada em parte por nosso nível de comparação de alternativas. Max é um bom sujeito, mas Roger é ainda mais bonito, tem boa educação e mora perto de mim. Se acho que sou atraente o bastante para conquistar o afeto ou a amizade de Roger, Max pode começar a parecer menos atraente. Entretanto, os relacionamentos nem sempre são tão objetivos, e nem sempre conduzem a um cálculo de custo-benefício. As pessoas querem se sentir bem, mas também têm outros motivos, e amizades e relacionamentos românticos de longo prazo envolvem mais do que apenas fazer outra pessoa se sentir bem naquele momento. Portanto, precisamos de mais do que uma simples teoria de atração, com recompensas para compreender a natureza complexa e às vezes confusa da atração, da amizade e do amor. Agora, volto-me para os 5 fatores consistentes que exercem uma influência profunda sobre nossa escolha de amigos e parceiros românticos. Tendemos a gostar de pessoas que vivem próximo de nós, que consideramos similares a nós, que gostam de nós e que são fisicamente atraentes. E a esses vou acrescentar um fenômeno relativamente recente, criado por nosso mundo high-tech, que afeta profundamente de quem gostamos, quem escolhemos e se ficaremos com essa pessoa. É o paradoxo da escolha. Proximidade. A probabilidade de você achar alguém atraente e de conhecer essa pessoa começa pela distância entre vocês. O que poderia ser mais óbvio quando solicitados a citar o nome das pessoas de que mais gostavam, estudantes universitários que tinham sido aleatoriamente designados para dormitórios no campus, mencionaram cerca da metade das vezes o nome dos seus vizinhos de quarto. É difícil fazer amizade com pessoas com quem você não convive, e é fácil manter amizade com pessoas próximas. E assim, isso faz sentido. Recompensas da amizade a custo baixo, mas a proximidade aumenta a atratividade por outros motivos, além da facilidade e a disponibilidade. A proximidade simplesmente aumenta a probabilidade de nos expormos repetidamente. E se tudo mais for igual, as pessoas tornam-se mais agradáveis e atraentes quando ficam mais familiares. Como aquelas músicas que ouvimos várias vezes. As pessoas vão ganhando nosso afeto com o tempo. Ademais, como contei no capítulo 3, as pessoas ficam mais atraentes quando nós esperamos interagir com elas no futuro. Quando sabemos que vamos ficar com alguém durante certo tempo, a dissonância nos ajuda a ver as boas qualidades dessa pessoa e ignorar ou atenuar seus defeitos. A proximidade sempre foi um grande fator no casamento. James Brossart analisou os registros de casamento na Filadélfia na década de 30 e descobriu que a maioria dos enlaces envolveu pessoas que moravam perto. 1 em cada 3 casamentos deu-se entre pessoas que moravam até 5 quarteirões de distância. 1 em 6 moravam no mesmo quarteirão e 1 em 8 eram do mesmo prédio. Só 1 em cada 5 casamentos envolveu parceiros de cidades diferentes. Quando o comediante Aziz Ansari e o sociólogo Eric Klinenberg organizaram grupos de foco em casas de repouso da cidade de Nova York, ficaram espantados com a coincidência do lugar onde esses idosos tinham encontrado seus parceiros. Pessoas se casaram com pessoas do mesmo bairro, da mesma rua e até do mesmo prédio, escreve Ansari. Pareceu um tanto bizarro, eu disse. Gente, vocês moram na cidade de Nova York, já pensaram? Puxa, talvez tenha alguém fora do seu prédio? Por que se limitaram? Eles davam de ombros e diziam que não foi o que fizeram. Hoje, assim como antes, o fato incontrovertido é que as pessoas geograficamente mais próximas de nós têm mais probabilidade de se tornar também as mais queridas.
Isso põe por terra o mito romântico de que existe uma e somente uma pessoa, talvez na cidade de Yazoo ou na Bulgária, esperando por você. Da antiguidade até o presente, a maior probabilidade de que as pessoas amem e vivam com aquelas que estão numa caverna próxima, numa casa próxima, que estudem por perto, trabalhem na mesma loja, escritório ou fábrica. Mesmo nesses tempos de internet, de aplicativos de encontros, a proximidade ainda é o primeiro passo para encontrar o amor. Você e seu primeiro e único teriam de ter entrado no mesmo site de encontros ao mesmo tempo, e um de vocês teria de topar com um ou com o outro numa tarde pacata ou numa noite encantada, com tempo e motivação suficiente para mandar um texto atraente. Então, o outro teria de lê-lo e de lembrar de responder em meio a um mar de textos enviados por outros candidatos em potencial. Seu verdadeiro amor na cidade de Azul pode estar mais acessível agora, mas ele ou ela é apenas um entre milhões numa fervilhante multidão digital. O que significa que você só encontrará a pessoa amada na cidade de Azul, se morar lá também. Todo mundo vai escolher alguém mais próximo de casa.